Como vocês sabem, ou talvez vocês não saibam, nós temos uma guerra nesse canal. Nós temos um inimigo que é a Keaton Rails, tá? E assim, as pessoas que a gente mais odeia é porque a gente, enfim, a gente simpatiza um pouco com as pessoas, né? A gente tem um pouco de empatia. A gente teve um momento que a gente até pode ter gostado dessa pessoa. E o Keaton Rails, como eu vim da comunidade do Ruby on Rails, eu conhecia o trabalho dele. Muito cedo eu já percebi que ele era um cara meio assim, difícil de lidar. Mas eu sempre tive a ideia de que ele era uma pessoa sensata, né? Depois que eu comecei a me radicalizar mais pra esquerda, eu tipo, ele tem um pensamento meio liberal, sabe? Uma coisa um pouco difícil de tancar, mas assim, pra mim ele era uma pessoa normal. Mas hoje, a Keaton Rails está totalmente fora dos Rails, fora dos trilhos. Olha o que o cara posta, tá? E eu vou agradecer ao editor das thumbs aqui, que ele secretamente segue o Keaton Rails no Instagram pra tirar fotinho das coisas, tá? Então ele botou assim, uma postagem de Alex Jones, o cara que conseguiu fazer a coisa impossível, que é ser processado por falar merda nos Estados Unidos. Quanta merda tu tem que falar nos Estados Unidos pra tu ser processado e perder bilhões, né? Perder tudo, morando de aluguel. Não sei se vocês sabiam, o Alex Jones fez isso. Aí ele pega um tweet do Alex Jones, que tá de volta no Twitter, e que ele tá dizendo, né, ó, Bill Gates faz ameaça ao presidente Trump, Elon Musk e a América. Né, o chefe da despopulação globalista disse para a ABC hoje que se o USAID, que é um programa de saúde do governo, continuar a ser investigado, desmantelado, uma nova pandemia irá matar milhões. Como se fosse algum tipo de ameaça, tá? E daí o Keaton Rails botou aqui, ó, mas Bill Gates é bonzinho, faz bilhões em caridade, blá blá blá. Essa é a propaganda que você engoliu. Siga o dinheiro e veja como ele, Soros, Clintons, se amarra com o USAID para fazer tudo, menos caridade. Então assim, gente, pelo amor de Deus, vocês vão me fazer defender a porra de bilionário que fica botando o dinheiro dele em ONG pra não ter que pagar imposto na porra do país dele? Vocês vão me fazer defender o cara que ele tá literalmente dizendo assim, olha, vocês têm essas instituições que previnem doenças, que previnem pandemias, que tentam fazer a saúde ser mais acessível pra todo mundo. Desmantelando isso, o que vai acontecer? Vai acontecer outra pandemia, tá? Aí o cara mais biruleibe dos Estados Unidos, que conseguiu ser processado por ser biruleibe, uma coisa que eu não sei se tem alguma pessoa na história dos Estados Unidos que conseguiu, disse, isso é uma ameaça, ele está dizendo que vão criar uma nova pandemia porque o Trump está acabando com a corrupção no governo. E daí o Keaton Rails diz, pode crer. Pode crer. E ainda tem essa coisa que assim, a Keaton Rails é comunista agora para ser contra bilionário? Não, porra, o cara é anticomunista até os ossos. Então por que será que ele disse Bill Clinton, Soros, sabe, Bill Gates? Por que essas pessoas que ele lembrou? Eu acho suspeito, tá ligado? Cara, por que tu é assim, a Keaton Rails? O que aconteceu contigo, tá ligado, cara? Eu ainda tenho uma certa esperança. O DCMS falou um treco que é verdade, ó. O Infowars do Alex Jones tinha sido comprado pelo The Onion, inclusive. Eu acho que eles não conseguiram, mas a gente falou no canal. E tem uma coisa que o The Onion, que é o site de notícias engraçadas, eles queriam comprar o site do Alex Jones e transformar num site de notícias engraçadas ao invés de um site real onde só se colocava teoria da conspiração. Ia ser divertido, mas meio distópico, assim. Eu acho que eles não conseguiram. Então, olha só. Enquanto, né, o Keaton Rails fica nessa de, tipo, o Bill Gates quer criar uma nova pandemia, temos aqui Átila Yamarino. Você sabe que, né, quando Átila Yamarino aparece no feed, é porque a gente tá fudido. Então aqui, ó, eu quero mostrar esse vídeo dele pra mostrar o que está acontecendo. Vamos fazer um react rapidinho a Átila Yamarino. Com a situação da gripe aviária nos Estados Unidos, recentemente descobriram uma outra linhagem de gripe aviária que também é preocupante em patos por lá, e é surreal o que está viabilizando isso com eles. Eu já falei em outro vídeo aqui sobre a situação louca deles estarem vendendo leite contaminado, leite cru, não pasteurizado, contaminado, quando aqueceu o leite por alguns segundos resolveu o problema, mas a situação das galinhas é ainda pior. É surreal que, em alguns casos nos Estados Unidos, pode dar mais renda você criar gripe aviária do que galinha de fato. Eu vou tentar explicar o que leva a isso lá. Beleza, então olha só. O Átila vai explicar, e eu já sei o que esses biruleibe vão dizer. Isto é culpa do Estado, e nós vamos desmantelar o argumento de que isso é culpa do Estado, tá? Mas o que o Átila tá explicando? Olha, tem produtores que pra eles vale mais a pena que tenha gripe aviária nas suas galinhas do que criar galinhas saudáveis, tá? E ele vai explicar como. Aí, é verdade essa notícia que o Alex Jones colocou ali de que o Elon Musk e o Trump estão desmantelando
a saúde dos Estados Unidos, tá? Todas essas instituições, inclusive muito bom se vocês ouvirem o último xadrez verbal, eles falam bastante sobre as ações que o Trump tá fazendo nisso, né? Na questão de cortar custos e de sair dessas agências aí, que é tudo bobagem, coisa de pandemia e tal. Então, o que o Atila tá dizendo? Ó, gripe aviária pra caralho nos Estados Unidos. O Trump tá fazendo o quê? Acabou as instituições de saúde e daí o Bill Gates disse, vai rolar uma pandemia e os caras estão dizendo, isso é uma ameaça? Você está me ameaçando, Bill Gates? Não, vocês são burros só. Tá, você é burro aqui, Tom Rails. O que me fez me preocupar com isso? Bom, morreram gatos nos Estados Unidos de gripe aviária e, não são animais tão preocupantes quanto humanos morrendo, mas o que fez eles morrerem conta muito sobre isso. E o quão preocupante é a situação para humanos. Contaminados pela comida com gripe aviária. Em alguns casos eram gatos que tomaram leite cru não pasteurizado com o vírus, o que é surreal ter, e não aqueceu o leite por alguns segundos para isso, mas já falei em outro vídeo. Em outros casos eram gatos que comeram... Que eu não sei se vocês sabem também, mas tem um movimento nos Estados Unidos muito forte das pessoas que não confiam nas agências reguladoras e acham que o leite cru é muito mais saudável. É cru que se chama, enfim, o leite não pasteurizado, ele é muito mais saudável. Tá, então essas pessoas elas compram leite direto da fazenda sem pasteurizar e não aquecem de propósito ele. Inclusive tem influenciadores de leite não pasteurizado e teve um caso muito engraçado de um desses influenciadores dizendo pro pessoal, mas o segredo é tu comprar o leite e aquecer ele por 30 segundos. E o cara foi cancelado na comunidade de leite não pasteurizado como sendo um globalista traidor porque ele tava querendo que tu esterilizasse o leite antes de beber, tá ligado? Carne de peru e de galinha crus com o vírus e morreram por causa disso. E isso acende um alerta muito grande porque no mundo inteiro não se vende carne, não se vende galinha com gripe aviária. Não deveria vender. Por exemplo, na China, se você descobre que tem gripe aviária em galinhas de uma criação, aquela criação inteira tem que ser sacrificada. Milhões de animais às vezes. É que a China é país sério, né? De uma vez, que os caras vêm, fecham ali o galinheiro, o galpãozão, e soltam uma espuma de gás carbônico lá dentro para asfixiar os bichos. Eles morrem asfixiados sem perceber que estão morrendo. Teoricamente, a situação mais humana que se tem para isso, mas resultado da exploração de animal em escala industrial para a criação de carne. Nos Estados Unidos, esse tipo de tática está criando uma situação louca, por conta do como a produção de ovos funciona no país. Ao contrário daqui no Brasil, que a gente tem a impressão de que tem trocentas marcas, não sei dizer quantas essas marcas não estão consolidadas, nos Estados Unidos as marcas estão muito consolidadas no monopólio de algumas grandes indústrias de ovos que controlam o país inteiro e que provavelmente conseguiram fazer pressão suficiente no Departamento de Agricultura americano para receberem a indenização completa pelas galinhas sacrificadas e pelos ovos que tiveram que destruir porque estão com gripe aviária. Então é assim, né? Olha só, não sei se vocês estão entendendo, ele já vai mostrar pra gente. Quando as galinhas têm que ser sacrificadas porque elas foram contaminadas por gripe aviária, existe uma indenização, tá? Só que daí, por que existe essa indenização? Porque as indústrias de ovos, que é quase uma só, quase um monopólio, pegou e convenceu o governo a pagar essa indenização pra eles. Aí eu sei que vai ter anarcocapitalistas e liberais econômicos dizendo mas por que o governo paga? Tá ligado? Tá, vocês entenderam porque as empresas juntas pegam e influenciam o governo para fazer isso, tá? E se não tivesse regulamentação do governo, basicamente quem ia fazer as leis sanitárias ia ser as próprias empresas, tá? Então, enfim, não venham me dizer que isso é culpa do governo. Então, uma galinha apareceu doente, detectaram gripe aviária no lugar, sacrifica todos os bichos de uma vez e eles recebem o valor integral do quanto essas galinhas valiam e do quanto os ovos que iam vender estavam valendo. Aí o que acontece com isso, se você recebe um valor integral? O ovo que você não forneceu faz falta no mercado e o preço do ovo no mercado sobe. Eles já chegaram a mais de 20 galinhas que ou morreram de gripe aviária ou foram sacrificadas. E o preço do ovo lá passou de alguns dólares para mais de $10 a cartela de ovo. O que acontece com a indenização que você vai receber agora? Ela sobe também. Então você tem mais lucro se as suas galinhas morreram de gripe aviária e o ovo ficou mais caro. Então, no meio da pior crise de gripe aviária em aves de criação da história, num país que já tem milhares de casos entre galinhas,
de criação com gripe aviária, onde o preço do ovo bateu recordes, porque está faltando ovo para as pessoas de tanta galinha que morreu de gripe aviária. Essas poucas marcas que controlam o mercado, lucro e valorização recorde de ações. E estão usando a grana dessa indenização para comprar concorrentes que não estão recebendo tanta indenização e que estão mal das pernas por causa da crise toda. Cara, isso é bizarro. E esses dias, inclusive, eu tenho que... vocês são os meus amigos da internet virtuais que eu posso falar as coisas idiotas que me irritam, tá ligado? Toda vez que eu vejo um vídeo de IA da Sabine Hofstadter, que eu tava falando, que é aquela física alemã lá, volta e meia ela fala umas coisas foda sobre IA, mas ela é muito apologista de capitalismo, tá ligado? Então ela vê o que tá acontecendo com as empresas de IA, querendo proibir DeepSeek e jogando dinheiro fora, essas coisas todas, e ela disse, pô, foda, o governo não está deixando o mercado fazer a sua coisa. Ela disse, do its thing, tá ligado? Isso é o que a porra do mercado faz quando não regulamenta, tá ligado? Eles vão lá, convencem o governo a pagar eles pela ineficiência deles, e daí eles, quando ganham dinheiro com isso, ao invés deles, sei lá, corrigirem esse negócio e tentarem competir melhor entre si, eles pegam e compram toda a concorrência. E tem alguns casos, como por exemplo, se vocês acompanharam o escândalo da Boeing, dos aviões caindo e das pessoas denunciando e aparecendo morta, né, misteriosamente, basicamente a Boeing teve um momento lá na década de 90 que eles perceberam, cara, ao invés de a gente tentar melhorar nossos aviões, a gente pode só comprar nossa concorrência e recomprar o preço das nossas ações para as nossas ações parecerem que estão sempre subindo, porque a gente mesmo vai usar o lucro da empresa para comprar as ações, e daí não importa se a gente é a melhor empresa, as pessoas já estão pegando nossos aviões, tá ligado? Só que daí, claro, quando começa a cair avião por causa disso, as pessoas vão começar a dizer, pô, eu acho que tem algo errado, sabe? Enfim, o mercado fazendo a sua coisa aí. Então, para alguns produtores de ovos, tá dando mais lucro deixar as galinhas ficarem doentes e morrerem de gripe aviária do que ter o trabalho de criar essas galinhas de fato, produzir esses ovos e vender, com o fator extra de que se o ovo não vai à venda, o preço dele só sobe e a sua indenização sobe junto. Eles já deram mais de 1 bilhão e 400 milhões de dólares de indenização, alguns bilhões de reais, mais de 100 ou 200 milhões de dólares desses para uma marca em particular ou para uma ou duas marcas em particular, valores dessa escala. E aí os caras estão criando gripe aviária. E por isso a gente tem tantas galinhas doentes lá. É uma versão galinácea do efeito cobra, que o Reino Unido viu, que é aquela história de que quando estavam dominando a Índia, queriam eliminar as cobras de uma região e pagaram por cabeça de cobra morta para o pessoal, e descobriram que a galera estava criando essas cobras e sacrificando e vendendo as cabeças, e aí pararam de pagar a indenização. E os caras soltaram essas cobras e aí tinha mais cobra no final da história por causa do incentivo que não funcionou como queriam, com a diferença que essas cobras na Índia não transmitiam uma das doenças mais letais e com pior potencial pandêmico que nós conhecemos. E é o que está fazendo os Estados Unidos terem casos de gripe aviária circulando entre galinhas. São as galinhas que transmitiram esse vírus para as vacas, que estão com o vírus presente no leite cru, num país que nessa troca de governo eliminou toda a comunicação epidemiológica de órgãos oficiais, com um candidato a ser aprovado de ministro da saúde que é o Surgeon General lá deles, que não acredita em vacinas. Ah, sim, ele botou o cara que a gente já falou aqui, que é o Kennedy lá, que fala desse jeito, tá ligado? E desculpa se isso, ele tem algum problema de saúde que faz ele falar desse jeito, mas ele é negacionista de vacina, ele acha que a 5G destrói a camada do teu cérebro que te protege de frequências eletromagnéticas, ele já teve uma tênia no cérebro, ele já matou um urso e jogou o urso no Central Park, todas essas histórias sobre ele, o Kennedy lá, esqueci o nome dele primeiro, é verdade isso, tá? É verdade, assim, esse cara é o novo ministro da saúde, tipo deles. Snake as a Service foi muito boa. Eles estão fazendo galinha doente as a Service. Com funcionários que acham que a pandemia foi fabricada e sem dinheiro para pesquisa em saúde e ciência. Isso nos primeiros 10 dias de administração.
E só para dizer, na realidade, a pandemia está sendo fabricada, a nova pandemia está sendo fabricada lá nos Estados Unidos. Aí depois, o Átila vai ter que ficar 1 ano dentro de casa, lentamente coringando, sabe? Ficando cada vez mais maluco, dizendo, ô pessoal, tá colapsando tudo. E daí o pessoal ainda diz, ó, parece que o Átila está feliz de que as coisas estão colapsando. Então, agora você entende por que eu tô bastante absurdado e preocupado com o que tá rolando nos Estados Unidos. Lembrando que o grosso da Covid que a gente recebeu no Brasil não veio da China, veio em parte da Europa e em grande parte dos Estados Unidos. Baita, muito bom, hein? Mas deve ser culpa do... Vai ter uma nova pandemia e vai ser culpa do Bill Gates, pois ele ameaçou o Trump, né? E o Trump só queria acabar com a corrupção do sistema de saúde dos Estados Unidos. Eu fico que nem o Átila, compartilho do desespero. Sim, mas o nome do ministro da saúde é o Robert Downey Jr. É o Robert Kennedy Jr. Jarvis, me dê uma vacina.